Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Bom dia para você, chega deixando o seu like, já comenta aqui o que você achou ontem do protesto da Força Jovem, que foi ao CT, cobrou de forma forte, subiu o tom da conversa em alguns momentos, mas era tudo necessário, porque o momento não é bom. Mas tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muita notícia nesse nosso Café Vascaíno. Então, se inscreve no canal, dá aquela moral. Já vou começar com uma notícia trazida pelo Joel Silva, do grande canal Colina em Foco. Sigam o canal, é muito bacana. O Joelzinho faz um trabalho muito legal. Aí sim, papai! Balbuena, zagueiro que o Vasco tentou no início do ano, a pedido até do técnico Fábio Carille, que tinha trabalhado com ele no Corinthians, estava na Rússia, está livre no mercado. Esse sim é um xerifão. Zagueiro paraguaio, convocado para a seleção, capitão. Esse é para botar ordem na casa e a defesa é o que mais precisa. Aliás, o Admar Lopes está no mercado em busca de um zagueiro a pedido do técnico Fernando Diniz. E olha, se acertar a parte salarial, será golaço. O Balbuena, imagina o Balbuena com o garoto, com o Luiz Gustavo. Porra, esquece. A dupla vai ser de força e técnica. Enfim, e aí o Vasco vai ao mercado buscar o zagueiro, e o Balbuena é o nome da vez, e mais um atacante. 3 setores o Vasco buscou nessa janela. Zaga, meio, já veio o Thiago Mendes, que foi apresentado ontem, vestiu a camisa 23, e agora o ataque também. Então, Balbuena será um golaço. O Barros está voltando ao Vasco. O Alan Barros, que é destaque na equipe do América Mineiro, não fazia sentido nenhum. O Cruzeiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, fez 2 propostas para comprar o garoto, o Vasco não aceitou, o Vasco deixá-lo emprestado. Vai pagar a multa ao América Mineiro e vai trazer de volta o Cauã Barros. O Rayan vai ter o contrato renovado de novo. Pô, mas como assim, Azevedo? Ele teve o contrato renovado agora. Sim, ele está valorizado no mercado e o Vasco quer buscar mais valorização para ele. Para isso, precisa refazer o contrato ou reformar o contrato. Um novo vínculo com um prazo maior, com valores maiores de salário e multa, serão propostos ao atacante Rayan, que tem se destacado com o técnico Fernando Diniz. E o Vasco está muito confiante que conseguirá essa renovação de contrato antecipada. Fim da rodada e o Vasco está na 15ª posição. Pega o Grêmio amanhã, que vem também desesperado, fez péssima atuação lá em Lima pela Copa Sul-Americana, perdeu de 2-0 e é o nosso adversário amanhã em São Januário. Alguns jogadores que terminam contrato no final desse ano devem ser dispensados agora. Paulinho, Jair, Puma, Jean Davi. Paulinho, Puma e Jair. Esses 3 terminam no fim do ano. Todos os representantes já foram chamados para conversar. Puma deve ser liberado, mediante até uma compensação. Vai estar tentando uma negociação para recuperar alguma coisa, mas se perder os 2 milhões de dólares, segundo a diretoria do Vasco, já está no pacote. É melhor do que ficar com ele em casa, porque está ocupando espaço. Mesmo que o Paulo Ricardo tenha sido emprestado ao Volta Redonda, mas o Puma, não vai ficar para a próxima temporada. O Paulinho está sendo chamado para conversar, a tendência é que também não fique, porque está com a minutagem muito baixa, não está rendendo pós-cirurgia, e o Jair tem um salário muito alto. Então são 3 jogadores que o Vasco pode encerrar o vínculo antes do fim do ano, e com isso desonerar a folha salarial. Bom, vamos voltar a falar do time, né? Porque Jean Davi recebeu proposta, o Vasco gostou da proposta, mas o atleta financeiramente não topou, por isso não deixa o Vasco da Gama. Mas é um jogador que o Vasco está tentando negociar. Ele e o Lloyd Augusto, 2 jogadores que não deram certo, 2 contratações que não vingaram. Eles têm contrato longos, mas o Vasco está tentando uma negociação e aí conseguir reaver ou recuperar uma parte do que foi investido pelos 2 atletas. Bom, uma última notícia antes de entrar no tema principal do nosso vídeo, que foi ontem a conversa da Força Jovem, dos integrantes da Força Jovem, com o elenco do Vasco, com o presidente, com a diretoria toda. O Dantesco, um abraço ao Dantesco, trouxe a informação, ratificou a informação que o Felipe Carregal, vice-presidente jurídico, falou no nosso podcast, tem mais ou menos umas 3 semanas que ele teve com a gente, ou 4, ele falou, olha,
Perguntei sobre a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, se a 777 continuaria embarreirando, porque 3 árbitros indicados pelo Vasco foram contestados. Ele falou, não, agora tem uma quarta indicação, essa quarta indicação vai passar tranquilamente. E o Dantesco trouxe ontem a informação que efetivamente foi aceito, finalmente. Então agora é esperar a designação do presidente para que a Câmara de Arbitragem comece a trabalhar e o quanto antes tenha uma resolução dessa dissolução da parceria Vasco e 777 dentro da SAF. Bom, para fechar o nosso vídeo, o tema principal. Ontem, vocês viram, vários vídeos rolaram nos seus grupos de WhatsApp, com certeza você recebeu, cobrança forte, subida de tom em determinados momentos. João Vitor foi o principal alvo e com razão o torcedor, porque se sentiu ofendido. Perguntei ao Admar Lopes ontem, depois da coletiva do Thiago Mendes, se a diretoria iria tomar alguma providência. Até no vídeo é possível ver que a hora que o João Vitor esboçou retrucar o que a torcida estava reclamando dele, o Admar abraça e deve ter dito, ó, fica quieto, não fala nada, sai. Sai que é o melhor momento, o melhor no momento para você fazer. O João Vitor teria rido para os torcedores, teria sido irônico e o torcedor ficou pau da vida, mas o Vasco entende que esse atleta ele é comprometido. Mas na cobrança feita pelo presidente da Força Jovem, o Fabinho, e os outros integrantes, citaram, inclusive, que ele está passeando com a família, está se divertindo e tal, e os caras não vão admitir isso e tal. Vamos lá, gente. A subida de tom era necessária para que os jogadores do Vasco, alguns acordem para a vida, entendam onde estão. Não houve violência física nenhuma. Em alguns momentos, exageros, porque de uma discussão acalorada, mas é a forma como o torcedor reage. O torcedor do Vasco está de saco cheio dos 25 anos que nós estamos passando e dos últimos anos, então, que estão cada vez piores, com goleadas para o rival, goleadas para times que são inexpressivos no futebol brasileiro, futebol venezuelano, e o time não toma vergonha na cara. Então a subida de tom foi necessária. Não vi em nenhum vídeo cobrança à diretoria. Deveria ter cobrança na diretoria. Se teve, eu não vi. Mas deveria ter também ao presidente Pedrinho, ao Felipe que estava lá, ao Admar está chegando agora, mas aos dois, pelas péssimas janelas feitas, que agora estão tentando corrigir a rota, e que corrija, porque o Vasco precisa. Apoio não vai faltar, isso a Força Jovem prometeu, e claro, a torcida do Vasco não vira as costas para o time, mas o time tem que acordar. E alguns jogadores precisam sentir o banco de reservas queimar no busanfão ali durante o jogo. Seu João Vitor, seu Lucas Piton, que estragou o jogo lá no Equador, o seu Hugo Moura, seu Tietê, seu Lucas Freitas. Tem que arrumar 5 para colocar no lugar deles. Ah, não dá para mudar 5 de uma vez. Muda o João Vitor, tira o Piton, já que ele não vai jogar o próximo jogo terça-feira, e começa a modificar o time. Mas é isso, subida de tom necessária, não teve violência, foi consentida a entrada, não teve invasão nenhuma, mas alguns jogadores tecnicamente não estão entregando e precisam ser cobrados. Se a diretoria tem uma forma de cobrar, o torcedor tem outra. Não pode perseguir. Isso eu sou totalmente contra. Mas tem que cobrar. Tem que cobrar porque representou o torcedor vascaíno.